Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes aqui em Candelária. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos ao redor da Palavra de Deus e ver o programa divino e em que parte do programa divino nós estamos vivendo neste tempo final. Para isso quero ler em São João capítulo 14, versículo 1 em diante, onde nos diz Cristo, orando, diz, ou falando, diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para essa ocasião é o rapto dos escolhidos e o rapto dos dois ungidos. Nessa passagem que lemos, temos aqui a promessa de Cristo da sua segunda vinda. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Essa é sua segunda vinda. E vos levarei para mim mesmo. Por que a mim mesmo? Porque ele vem buscar a sua igreja, que é o seu corpo místico de crentes. E assim como a esposa é parte do esposo, é carne da sua carne e ossos de seus ossos, também a esposa de Cristo é parte de Cristo e é carne da sua carne, sangue do seu sangue e osso dos seus ossos. E agora, vejam vocês como Cristo aqui faz a promessa agora. Como vamos à casa do nosso Pai Celestial? Qual é o caminho a seguir? Diz: a donde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Senhor, vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vejam qual é o caminho que seguirão essas pessoas que Cristo vem buscar e levar à casa do nosso Pai Celestial. Estarão no caminho de Jesus Cristo, porque Cristo é o caminho, Cristo é a verdade e Cristo é a vida eterna. Fora de Cristo, a pessoa não está no caminho, nem está na vida eterna, nem está na verdade. Pode estar em qualquer coisa, menos na verdade. Pode estar em qualquer caminho, menos no caminho divino. Pode estar em qualquer coisa, menos na vida eterna. Cristo disse em São João, capítulo 6, versículo 39 ao 40,
E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, a quem o nosso amado Senhor Jesus Cristo vai ressuscitar no último dia? Aos que creram em Jesus Cristo, os quais estão no caminho, estão na verdade e estão na vida eterna, pois recebeu vida eterna por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas vieram fazer parte do corpo místico de Cristo, porque creram em Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receberam o seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram no corpo místico de Cristo, nasceram de novo e agora têm um corpo teofânico da sexta dimensão, ou seja, um espírito teofânico. E já neles começou a vida eterna a ser manifestada. Eles já têm vida eterna porque creram em Cristo e lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receberam o seu Espírito Santo. E agora eles têm vida eterna. E agora, essas pessoas têm a promessa de que se morrerem serão ressuscitadas no último dia. Agora vejam, de Cristo até aqui, transcorreram 2000 anos e a ressurreição dos mortos em Cristo ainda não aconteceu, mas está prometido para o último dia, que é o sétimo milênio. E para os que estamos vivos e recebemos a Cristo como seu Salvador e recebemos o seu Espírito Santo, entramos no corpo místico de Cristo. E, consequentemente, temos a promessa de que, se permanecermos vivos, até que os mortos em Cristo ressuscitem, quando os virmos, seremos transformados. E agora vejam vocês como de era em era estiveram sendo chamados e juntados os escolhidos de cada era, por meio da palavra de Cristo através do mensageiro de cada era, no qual Cristo em Espírito Santo esteve manifestado de era em era. Eles partiram na era que lhes correspondeu viver, mas ressuscitarão no último dia, na era da pedra angular e na dispensação do reino, no sétimo milênio, ou seja, no último dia. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio, portanto estamos no último dia. Portanto, de um momento a outro, os mortos em Cristo vão ressuscitar. E nós, os que vivemos, vamos ser transformados, porque essa promessa é para o último dia, para o tempo onde a trombeta final, a grande voz de trombeta, estará soando e estará chamando e juntando os escolhidos do último dia e os estará preparando para serem transformados e raptados. Estarão sendo colocados onde? Na era da pedra angular, que é a era representada no número 8, e o 8 representa infinito e também eternidade. E fomos chamados e juntados aqui com a mensagem da grande voz de trombeta, porque Cristo disse: e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Onde? Os escolhidos do último dia são juntados aqui na era da pedra angular e na dispensação do reino, por meio da mensagem do evangelho do reino, para ser transformados e raptados neste último dia. Agora, se algum dos nossos se for antes à sexta dimensão, ao paraíso, não há nenhum problema. Ele regressará à nossa era e à nossa dispensação com um corpo eterno e glorioso, e então nos dirá: regressei, estou de regresso aqui, mas com um corpo eterno. Se era um anciãozinho ou uma anciãzinha, regressará com um corpo jovenzinho e dirá: este sim que não vai ficar velho, este sim que é para toda a eternidade. E graças a Deus que o corpo eterno é para toda a eternidade. E o corpo que tinha que morrer, pois é temporário, não é eterno. Assim que vejam vocês, primeiro recebemos o corpo temporário, o que é para certo tempo, e depois, no último dia, é que receberemos o corpo eterno, para viver por toda a eternidade. Nunca ficará velho,
nunca ficará doente e nunca morrerá e nunca sofrerá. Nunca sofreremos estando nesse corpo eterno. Agora vejam vocês como a promessa do rapto dos escolhidos é para o último dia, para o sétimo milênio, para a era da pedra angular e dispensação do reino. Por isso é que os mortos em Cristo vão ressuscitar neste último dia, ou seja, no sétimo milênio, e se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio. Se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois somente faltam 3 anos para chegar ao ano 2000 e passar ao 2001 e começar o sétimo milênio. Mas terá se atrasado o calendário a Deus? Eu penso que não. E vocês? Pois se não se atrasou, diante de Deus já estamos onde? No sétimo milênio, ou seja, no último dia. Portanto, Deus tem que estar cumprindo suas promessas correspondentes ao último dia. Tem que estar chamando e juntando os seus escolhidos no último dia, como Ele prometeu, e tem que estar nos colocando na era da pedra angular, dispensação do reino, e nos preparando para ser transformados e raptados. Tem que estar nos preparando, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia, neste tempo final. Por isso é que a voz de Cristo, em Apocalipse capítulo 1 e versículo 10 a 11, diz, João apóstolo, quando esteve no dia do Senhor e escutou essa grande voz como de trombeta, disse João, eu estava em espírito no dia do Senhor, e que dia estava no dia do Senhor, que para os seres humanos é o sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4. E agora, vejam vocês que é no dia do Senhor que João se encontra aqui e diz, eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. O que escutou aí? Escutou uma grande voz como trombeta, não uma trombeta literal, mas uma voz de uma pessoa, de um homem, mas era como de trombeta, uma poderosa voz, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, falando uma mensagem dispensacional, uma grande voz de trombeta. E chamando e juntando com essa mensagem todos os escolhidos de Deus, chamando e juntando todos os seus escolhidos com a mensagem do Evangelho do Reino, qual gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. A mensagem do Evangelho do Reino para a dispensação do Reino, vejam vocês, gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Esse é o centro da mensagem do Evangelho do Reino. Há pessoas que se perguntavam, e o que conterá a mensagem do Evangelho do Reino para o sétimo milênio? Para ser pregada no sétimo milênio? Pois vejam, o que contém é a revelação da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E ao redor da segunda vinda de Cristo girará toda a promessa divina para o sétimo milênio. Agora vejam como, assim como para o Evangelho da Graça, encontramos que a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus foi realizada. E esse é o centro da mensagem do Evangelho da Graça. E agora vejam vocês como o centro da mensagem do Evangelho do Reino é a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E com essa mensagem é que Cristo chama os seus escolhidos no último dia, no sétimo milênio e na era da pedra angular e dispensação do reino, e com essa mensagem revela todas essas coisas que em breve devem acontecer no sétimo milênio. Todas essas coisas que em breve devem acontecer na dispensação do reino e na era da pedra angular. E agora vejam vocês como em Apocalipse capítulo 4 a promessa é, sobe aqui,
e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Onde vamos subir? Temos que subir à era da pedra angular, assim como os das eras passadas subiram à era, que lhes correspondeu viver e escutar a voz de Cristo, por meio do mensageiro de cada era. E agora, para escutar as coisas que em breve devem acontecer na era da pedra angular e dispensação do reino, no 7º milênio, subimos à era da pedra angular, que é a era do amor divino, e aí escutamos a voz de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer, nos diz Cristo com essa voz de trombeta. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, está nos mostrando aqui as coisas que devem acontecer por meio do seu anjo mensageiro, diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem envia para mostrar essas coisas? Ao seu anjo mensageiro, para mostrar essas coisas aos escolhidos de Deus, na era da pedra angular e dispensação do reino. E agora vejam vocês como a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, que todos os escolhidos de Deus escutarão para serem chamados, juntados e preparados para serem transformados e raptados. Vejam vocês como essa voz nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer. E essa voz a encontramos no anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque em seu anjo estará Cristo manifestado no último dia, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim é como escutamos a voz de Cristo, essa trombeta final, grande voz de trombeta, e somos chamados, juntados e preparados para sermos transformados neste último dia. Nenhuma pessoa das que estão vivas neste tempo final poderá ser transformada, raptada, sem escutar primeiro a grande voz de trombeta, ou seja, a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E os mortos em Cristo não podem ser ressuscitados sem que antes a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro revele todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque primeiro soa a trombeta final, que é a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, falando à sua igreja neste último dia. E agora os santos que partiram e estão no paraíso estão escutando o que está sendo falado neste último dia na era da pedra angular e dispensação do reino, assim que eles sabem o que está acontecendo aqui na terra. E agora, vejam vocês, os que serão ressuscitados em corpos eternos e estarão aqui conosco de 30 a 40 dias e depois serão raptados juntamente conosco quando tivermos o novo corpo, nós também. Todas essas pessoas que vão ressuscitar são os membros do corpo místico de Cristo, são as pessoas que vieram a esta terra e creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo e assim entraram ao corpo místico de Cristo. Essas pessoas têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E os que, estando vivos aqui, seremos transformados, também temos nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e estaríamos escutando a grande voz de trombeta ou trombeta final, ou seja, a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer. Porque nenhuma pessoa poderá ser transformada se está viva e obter o corpo eterno e depois ser raptada, sem primeiro escutar a trombeta final, que é a mensagem de Cristo por meio do seu anjo mensageiro. Assim que podemos ver o programa divino correspondente ao nosso tempo e podemos ver quem serão. Os que serão raptados no último dia são os que escutaram a voz de Cristo, cada um em sua era, na era que lhes correspondeu viver. Os da era de São Paulo
A primeira era a escutar a voz de Cristo por meio de São Paulo, os da segunda era a escutar por meio de Irineu, os da primeira era na Ásia Menor, os da segunda lá na Europa. No território da França foi que esteve Irineu, e depois assim por diante encontramos os diferentes mensageiros das diferentes eras. Por exemplo, para a terceira Martin foi na Hungria e cobriu, e França também. Depois Colombo foi na Irlanda e Escócia. Lá estavam os escolhidos, a maior parte deles escutaram a voz de Cristo por meio deste mensageiro. Depois na Alemanha estavam os da quinta era e escutaram a voz de Cristo por meio de Lutero. Depois na Inglaterra estavam os da sexta era, a maior parte deles escutaram a voz de Cristo por meio de John Wesley. E na América do Norte estavam os da sétima era e escutaram a voz de Cristo por meio do reverendo William Marion Branham. A maioria dos escolhidos sempre estiveram onde esteve o mensageiro de cada era. E agora, onde estarão os escolhidos do último dia que escutarão a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro e na era da pedra angular e dispensação do reino? Na América Latina e no Caribe. E esses são os que têm a promessa de escutar a voz de Cristo e serem transformados no último dia. Mas se algum dos nossos se for antes ao paraíso, regressará à nossa era. Assim que estará de visita ao paraíso, mas estará de regresso à nossa era e ao nosso território com um corpo eterno. E quando nós virmos os mortos em Cristo ressuscitados, nós, os que vivemos, seremos transformados e todos teremos o corpo eterno, e estará a igreja do Senhor Jesus Cristo completa, com corpos eternos, parada em pé aqui na terra, e estará de 30 a 40 dias aqui na terra, com esse corpo novo, com esse corpo eterno. E depois desse tempo, onde grandes coisas ocorrerão, onde Cristo tem em seu programa grandes coisas para realizar aqui na terra, depois iremos aqui à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial. Vimos o que é o rapto dos escolhidos de Deus. É o rapto ou translado de todos que fizeram parte deste corpo místico de crentes que é a Igreja de Jesus Cristo, desde os primeiros, contando os apóstolos, e depois São Paulo com seu grupo, e depois cada mensageiro com seu grupo, e depois o anjo do Senhor Jesus Cristo com seu grupo aqui. Todos eles obtendo um corpo eterno, e depois de obter esse corpo eterno, depois de estar aqui 30 a 40 dias, onde estaremos nesse corpo novo e grandes coisas serão realizadas, porque já não teremos limitações e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, sim, com um só Jesus Cristo, um homem perfeito aqui na terra. Estremeceu todo Israel. Como será? Com milhões de seres humanos, a imagem e semelhança de Jesus Cristo? Com 30, 40 dias é suficiente para o que vai acontecer, para ser estremecido o mundo inteiro. Agora, vejam vocês, depois iremos daqui à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro, onde estão nos esperando para essa festa da ceia das bodas do Cordeiro. Agora, o mistério do rapto dos escolhidos, já vimos. O mistério do rapto dos escolhidos é o rapto de todos os membros do corpo místico de Cristo, que no último dia, os que partiram ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Isto é, para o último dia, sétimo milênio, onde todos estaremos escutando a grande voz de trombeta ou trombeta final, que é a mensagem do Evangelho do Reino, por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual Cristo estaria manifestado em Espírito Santo, falando ao seu povo, à sua igreja, e chamando e juntando todos os seus escolhidos na era da pedra angular e dispensação do reino. Vimos o mistério do rapto dos escolhidos. Seremos raptados em corpos eternos, à imagem e semelhança de Jesus Cristo, e iremos à ceia das bodas do Cordeiro, enquanto nessa terra a humanidade estará passando pelos juízos divinos da grande tribulação. Agora,
Nenhuma pessoa poderá ser transformada e raptada porque tenha sido ou porque seja uma pessoa boa ou algo assim. É porque pertence ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Creu em Cristo como seu Salvador, lavou seus pecados no sangue do Cordeiro e recebeu o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo e, consequentemente, nasceu de novo e é parte deste corpo místico de crentes representado aqui neste diagrama. E agora, vejam vocês, toda pessoa que pertence ao corpo místico de Cristo, pertence a uma dessas eras e está sob o ministério de algum destes mensageiros do Senhor Jesus Cristo. Agora, os da primeira era poderão dizer: eu me levantarei na ressurreição juntamente com o apóstolo São Paulo. E isso é assim, porque não vão se levantar com outro anjo mensageiro. E assim cada um poderá dizer, mas nenhum deles podia dizer que seria transformado no tempo dele, no tempo em que eles viveram, juntamente com o anjo mensageiro da sua era, porque isso era para a era da pedra angular e dispensação do reino. Assim que os que estaremos vivos e vejamos os mortos em Cristo ressuscitados, quando eles ressuscitarem, seremos transformados. E agora nós estamos esperando nossa transformação. E de um momento a outro regressarão em corpos eternos os mortos em Cristo, ressuscitarão e nós os veremos. Assim que vão nos visitar. E sabem o que disseram ao nosso irmão Branham quando ele esteve lá? Antes do nosso irmão Branham partir, encontramos que ele foi de visita ao paraíso, Deus o levou, viu santos da sua era, que tinham crido no Evangelho de Cristo por meio do ministério do nosso irmão Branham, e vieram a ele e o abraçavam e se alegravam de que ele estivesse lá. Vejam vocês, houve mais pessoas lá no paraíso que se alegraram de que ele estivesse lá do que as pessoas que estavam na terra que se alegravam de que o irmão Branham estivesse aqui na terra. Porque sempre o povo da pessoa é que se alegra de que a pessoa esteja com eles. E já lá tinham milhões, ele disse. Assim que, vejam vocês, falavam com ele e dizia: nós vamos regressar à terra contigo. Agora que nós nem comemos, nem bebemos, nem dormimos, nem nos cansamos, mas nós regressaremos à terra, tomaremos corpos e regressaremos à terra e então comeremos. Agora vejam vocês, isto é bíblico, porque quando nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, não criam que Jesus Cristo tinha ressuscitado, e ele disse: tem vocês algo de comer por aí? Buscaram um pedaço de peixe e um pedaço de favo de mel e comeu diante deles. E agora os mortos em Cristo, pois, quando regressarem em corpos eternos, vão comer também. Nós somos os anfitriões deles. Eles são nossos hóspedes aqui na América Latina e no Caribe. Bom? Quem na Alemanha os vai receber? Aos da Quinta Era? Nem sequer o estão esperando. E quem na Ásia Menor vai receber São Paulo com sua gente? Nem sequer estão esperando por lá. E assim por diante. Quem está esperando? O anjo mensageiro de cada era no território onde Deus enviou, nem sequer sabem que vão regressar. Mas nós, na América Latina, estamos esperando. São Paulo, estamos esperando Irineu, estamos esperando Martin, estamos esperando Colombo, estamos esperando Lutero, estamos esperando Wesley, estamos esperando o nosso irmão Branham. E estamos esperando os apóstolos de Jesus Cristo. Porque a promessa é que eles regressarão à terra em corpos eternos. E eles, a quem vão regressar? Ao resto do corpo místico de Cristo que estará vivo aqui na terra, os quais têm a promessa de serem transformados e raptados.
Ou seja, que a parte do corpo pertencente a essas eras passadas regressa à terra, à cabeça. Porque onde está a cabeça é onde tem que estar o corpo. E vejam vocês onde estarão regressando. E desde aqui, pois poderão dar seu passeio a outras nações. Poderão ir visitar alguns dos seus familiares, isso seria os da última era, da sétima era, os que restarem familiares ainda, e assim por diante. E talvez de outras eras, podem ir visitar os seus tataraneto por aí, mas eles se recordarão que em sua ascendência houve um que recebeu Cristo como seu Salvador e que morreu e que ressuscitaria no último dia. Assim que, para esse tempo, vão estar acontecendo grandes coisas, mas vejam, o controle de tudo terá Cristo, desde a era da pedra angular e dispensação do reino. Porque o corpo não pode fazer o que quer fazer, é o que a cabeça ordena o corpo. Vejam, o corpo de cada um de vocês não faz o que quer fazer. Se fizesse o que quisesse fazer, pois vocês sabem de uma coisa? Estaria mal esse corpo. Esse é o problema que algumas pessoas têm, que vocês veem que sua mão ou sua cabeça estão fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. Por quê? Porque não estão sujeitas à sua cabeça. Estão mal quanto ao sinal que está recebendo do cérebro. Por exemplo, se você vê que a você dá um copo para pegar e você tem que pegar este copo e ao invés de estender sua mão até o copo, estende para outro lugar, essa mão não está funcionando bem. Seu cérebro não está, ou sua mão não está obedecendo o seu cérebro. Está desconectada dos sinais corretos do cérebro. Agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo está sujeita a Cristo, que é a cabeça. E Cristo, a cabeça, no último dia estaria onde? Pois na era da pedra angular, que é a era da cabeça, assim como esteve em cada uma das eras passadas. E agora, para o último dia, vejam vocês como Cristo estaria na era da pedra angular e dispensação do reino. Em que território? Pois na América Latina e no Caribe, que é o território que tem a promessa e bênção da voz de Cristo como a grande voz de trombeta chamando e juntando os seus escolhidos. E a surpresa e boa notícia para os latino-americanos e caribenhos é que assim como se encheu a primeira era da igreja de pessoas da Ásia Menor e a segunda era de pessoas que viviam na Europa, lá pela área da França, a maior parte deles, e assim por diante. Cada era se encheu de gente que viveram no território onde se cumpriu cada era e onde Deus enviou o mensageiro. Em sua maioria foram desse território. E agora, vejam vocês, do que se encherá a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo? De latino-americanos e caribenhos. Essa é a bênção grande que Deus tem na América Latina e no Caribe, e por isso está chamando e juntando os seus escolhidos latino-americanos e caribenhos e os está colocando onde? Na era da pedra angular e dispensação do reino. E assim está se enchendo a etapa mais importante do corpo místico de Cristo. E quando se completar o número dos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro para formar a era da pedra angular, virá depois da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Agora vimos o mistério
do rapto dos escolhidos. Vimos o mistério das pessoas que serão raptadas neste último dia, as quais se morreram, pois serão ressuscitados em corpos eternos, pois pertencem ao corpo místico de Cristo. E se estamos vivos, pois seremos transformados. Todos têm que ter pertencido onde? Ao corpo místico de Jesus Cristo, representado neste diagrama. E os que pertenceram à etapa antes de São Paulo, pois pertenceram à etapa de São Pedro e demais apóstolos que estão aqui embaixo, nessa linha pequena. Bom, vimos o mistério dos que serão raptados no último dia. Vimos que são os que fazem parte do corpo místico de Cristo das eras passadas e do nosso tempo também. E todos têm seus nomes escritos onde? No livro da vida do Cordeiro. E o rapto dos dois ungidos, isso vamos deixar pendente, porque esse é um mistério que, mesmo que já sabemos quem são os dois ungidos, são Moisés e Elias, vamos deixar isso quietinho pelo momento, porque, com o que escutamos nesta ocasião, é suficiente para nós, pois, no rapto dos escolhidos, estão cada um de vocês e eu também. Aí estamos todos, porque pertencemos ao corpo místico de Jesus Cristo, e a promessa é que se estamos vivos, seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitarem neste último dia, a final trombeta, ou seja, quando soar ou quando soa a trombeta, afinal a mensagem do Evangelho do Reino e já está soando, a trombeta final e está chamando e juntando os escolhidos de Deus. Depois que terminar essa etapa do recolhimento dos escolhidos de Deus, tem que vir a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês falando sobre o mistério do rapto dos escolhidos de Deus, dos primogênitos de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção. E em frente, perseverando em Cristo, escutando sua palavra e sendo preparados para ser transformados e raptados e ir à ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus os abençoe e guarde e muito obrigado por vossa amável atenção. Deixe conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nessa ocasião nossa parte, para depois continuar nosso recorrido, nossa viagem para o próximo lugar, que é Estação Juárez, e que fica a quanto tempo? 2h30? 3 me dizem por lá, vamos dar de 3h30? 3h30, com chuva, pois se aumenta a viagem, porque não se pode viajar como se viaja quando não está chovendo. Assim que vamos dar de 3 a 4 horas, de 3h30 a 4 horas, e estaremos já em Estação Juárez para a próxima atividade. Que Deus os abençoe e os guarde e muito obrigado por vossa amável atenção. E prontos para em breve ser o quê? Transformados e raptados. Que Deus os abençoe e guarde a todos.